Olá, queridos irmãos. Quero dar início ao nosso grupo de oração online. Como todos sabem, a nossa querida irmã Ivone encontra-se acamada, na situação de saúde. Para seu pronto restabelecimento, ela precisa ficar de repouso, então pediu para que eu pudesse fazer essa abertura e aqui estou para trazer uma mensagem inicial para o nosso grupo de oração. Já quero também colocar o nome da Ivone nas nossas orações, né, juntamente com todos os outros, para que ela possa estar restabelecida com brevidade e volte às suas atividades normais. E quando ela me pediu para fazer essa abertura, eu pensei em uma palavra e, como sempre, né, pensei em algo relacionado à oração. E me veio a mensagem do livro de Tiago. Inclusive, gostaria de incentivá-los a ler o livro de Tiago, porque ele fala muito de como o cristão deve se portar, né, suas atitudes. E já desde o capítulo 4, ele fala de como se aproximar de Deus e quais são as nossas ações e atitudes e por que Deus anda distante de nós. E o versículo que eu quero usar fala do poder da oração, está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Do versículo 13 até o versículo 18, ele fala do poder da oração. Mas ali no versículo 16, o qual eu quero me ater mais especificamente, ele fala o seguinte: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Interessante que aqui fala justamente do poder da oração, né? E que quando nós oramos, né, ela produz grande resultado, tem grande eficácia. Entretanto, antes dela produzir um grande resultado e uma grande eficácia, existe uma advertência, que ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, né, para que sejam curados. A gente sabe muito bem que o pecado exerce exatamente esse tipo de poder. Ele nos separa de Deus. Então, muitas vezes a gente fica pensando e perguntando por que Deus não responde às nossas orações, né? Por que Deus não responde às minhas orações? Certamente, um dos motivos também, muitas vezes, do silêncio de Deus na minha vida pode ser justamente por causa dos meus pecados, que eu não confesso. Para as pessoas é muito difícil reconhecer os erros, né? A gente tem dificuldade em reconhecer os nossos erros. Normalmente, quando a gente está errado, a gente acha uma justificativa para os nossos erros, tenta culpar alguém, mas não assume os nossos erros. E é justamente esse erro, esse pecado que nos afasta de Deus. Então, quando o Tiago fala que a nossa oração tem muito poder, inclusive poder de cura, isso é real, só que nós precisamos nos fazer um exame interno e verificar se nós não estamos cometendo erros por ações que nós cometemos ou muitas vezes até por omissões, por coisas que nós não fazemos, que nós como cristãos deveríamos fazer. Então, a gente precisa fazer essa reflexão a respeito desse assunto, sabe? Porque é importante a gente ter essa noção de que nós nos afastamos de Deus. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E quando nós confessamos os nossos pecados, conforme a promessa de Deus, Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados e nos religar de novo a Deus. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos novamente limpos, purificados, justificados pelo sangue de Cristo e dessa forma nós estamos novamente ligados a Deus. E é nesse momento, então, que Ele ouve a nossa oração. E quando Ele ouve a nossa oração, Ele responde a nossa oração. Pode ser com um sim, pode ser com um não, ou com espere mais um pouco. E a gente precisa, então, fazer essa reflexão, esse momento, essa parada. Muitas vezes existem pecados que nós cometemos e que nós não nos damos conta, e nós precisamos pedir para que Deus nos revele esses pecados, para que a gente possa se arrepender do nosso pecado. Então, que a gente inicie esse momento de oração com a coragem de olhar para os nossos erros, confessar o nosso pecado diante de Deus, adorá-lo
porque Ele é Deus soberano, Senhor sobre as nossas vidas, agradecer porque Cristo morreu na cruz por nós, interceder pelos nossos irmãos e então agradecer mais uma vez a Deus. Que a gente possa fazer isso nesse momento de oração agora, que possa ser um momento de oração muito abençoado e que a nossa oração do justo, agora perdoados e justificados por Cristo, que essa nossa oração produza então todos os efeitos e que tenha grande poder sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles a quem nós oramos. Que seja um momento muito abençoado e que Deus esteja conosco, do início ao fim e sempre. Amém.